E o Evangelho que iremos meditar está em Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, este Santo Evangelho traz para nós 2 situações bem diferentes, né? A primeira, Jesus vai falar dos doutores da lei, né? Dos fariseus ali, que viviam com toda a honra, com toda a glória humana. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, né? Que se destacavam entre a sociedade e que procuravam viver para si mesmos. Procuravam viver para si. Gostavam de fazer longas orações, de serem aplaudidos, gostavam de viver sendo bajulados, né? Gostavam de viver cumprimentando as pessoas, né? Talvez até gostavam de uma certa popularidade por parte das pessoas, né? Gostavam de serem reconhecidos como pessoas importantes, enfim. Tudo aquilo que nós temos que nos precaver, né? Tudo aquilo que nós temos que nos policiar. E de um outro lado está uma pobre viúva que, na sua humilde vivência ali da palavra de Deus, né, que ela tinha, na sua humilde contribuição ali, fala o Senhor no Santo Evangelho que na pobreza dela, ela deu tudo o que tinha para viver. E o que diferencia, meus amados irmãos, os fariseus daquela pobre viúva, nem é a sua riqueza, a riqueza daqueles fariseus, ou a pobreza daquela viúva, não era as vestimentas dos fariseus, e talvez a pobre vestimenta, e com certeza a humilde vestimenta daquela pobre viúva. O que diferencia não são os bens que possuíam os fariseus e o bem que aquela viúva não possuía, mas o que faz a diferença ali e que o Senhor quer mostrar para nós é a minha disposição para doar ao Senhor aquilo que é a minha vida,
tudo que eu tenho e tudo que eu sou. É não viver a partir de uma figuração que eu tenho. É não viver a partir de uma falsa popularidade que nós podemos conseguir ao longo da nossa história, fazendo coisas ou realizando boas ações até mesmo, ou até mesmo nas nossas pregações, nas nossas orações, se destacar. Não é isso. O que Deus quer que nós façamos é que nós tenhamos a coragem de nos entregar a Ele de todo o coração. De não esperar as coisas a partir da minha popularidade. De não esperar as coisas a partir da minha vida. Não querer ser um artista para o mundo. Eu não posso querer ser uma pessoa para o mundo, para que o mundo possa me gostar de mim. Porque, amados, na nossa humanidade é muito normal. As pessoas querem gostar, as pessoas têm que gostar de mim. Eu crio na minha vida uma popularidade porque eu sou o melhor, porque eu sou bom, porque eu faço bem, porque eu oro bem, porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco bem, enfim, porque no meu trabalho eu me destaco, porque na minha casa os meus filhos me amam, no meu trabalho as pessoas me amam, e isso é um risco que nós corremos, amados. É um risco que nós corremos. De querermos viver a partir de uma popularidade, de querermos viver a partir de uma vida que nós, muitas vezes, não somos isso. É viver uma popularidade a partir daquilo que eu passo para as pessoas, mas que eu não vivo. E aí, muitas vezes também, além disso, eu passo a usar as pessoas para viver uma vida que não é minha. Eu sacrifico as pessoas, né? Eu passo a viver a partir de uma vida que não me pertence. Uma vida sem um fundamento, sem frutos, somente com o popular. Era isso que acontecia ali, era isso que Deus denunciava ali daqueles doutores da lei. Eles viviam uma popularidade a partir da vida de outras pessoas, sacrificando a vida de outras pessoas, sacrificando a história de outras pessoas, para que eles pudessem sobressair, para que eles pudessem serem populares. Outras pessoas precisavam desaparecer, outras pessoas precisavam sair dos seus lugares. E aí Deus vem fazer essa denúncia e esse alerta para nós. Eu não preciso sacrificar ninguém para viver a minha vida. Eu não preciso viver a vida de outras pessoas. Eu não preciso ser melhor, nem ser pior do que ninguém. Eu preciso ser eu. Eu preciso ser autêntico, a autenticidade da minha vida. Eu preciso entregar para Deus aquilo que eu tenho. Ofertar para Deus aquilo que eu tenho. Não olhar para a oferta do outro. Não sacrificar o outro para ser melhor do que ele. Não sacrificar a vida do outro para modelar a minha vida. E aí é aquilo que aconteceu com Caim e Abel. Abel ofereceu ao Senhor as suas primícias, ofereceu aquilo de coração, e Caim também ofereceu de coração.
mas por um ato de inveja, ali, que Caim achou que a oferta de Abel era melhor que a dele, ele sacrifica o seu irmão, matando ele, por inveja. E isso pode acontecer. Por isso, Deus vem nos alertar. Aquela pobre viúva deu 2 moedas insignificantes ali no cofre. Ninguém nem ia perceber. Talvez ia ali ficar no fundo daquele cofre ali, aquela moeda, ninguém ia ver. Mas, no coração daquela viúva, bota uma satisfação divina, bota um agradecimento eterno de Deus. Por quê? Porque não é a quantia que conta. O que conta é a disposição do coração em doar. O que conta é a disposição do meu coração em doar para Deus aquilo que eu tenho, independente de quantia, independente de quantidade, dizer melhor, né? Independente do valor, o valor humano. O que importa é a disposição de coração. Meus amados irmãos e irmãs, que esse Santo Evangelho nos ensine a sermos autênticos, a sermos homens e mulheres que colocam no coração de Deus aquilo que é de mais precioso para Deus e depende de nós. O nosso coração, a nossa vida, a nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.